boa tarde. Segunda-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Vamos aos destaques do dia? Com o avanço da vacinação, as internações por Covid em São Paulo diminuem 16% na primeira quinzena de novembro. Enterradas hoje de manhã, 4 das 6 vítimas do acidente do ônibus de turismo que tombou na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga. Escolas técnicas de São Paulo são destaque na Olimpíada Nacional de Ciências com mais de 270 medalhas. Cerca de 180 mil estudantes responderam questões de áreas como astronomia, biologia, química, física e história. Tudo isso e muito mais para você ficar bem informado. É o Repórter São Paulo que está no ar. E a gente abre a edição de hoje com uma ótima notícia. São Paulo manteve a queda no número de casos por Covid-19. E por causa da vacina, cidades que tiveram aumento de registros continuam com poucos óbitos. Vamos conversar com a repórter Priscila Kerst, que está lá no Parque Vila Lobos e tem mais informações pra gente. Priscila, boa tarde para você. Mesmo com o feriado, a vacinação continua na cidade? Oi, Vivian, boa tarde a você e a todos. Aqui o Parque da Vila Lobos está lotado, com pessoas aproveitando, aqui o feriado, e a gente vai falar sobre os dados da Covid-19. Tem vacinação, sim. São Paulo tem hoje 2.600 pacientes internados em todo o estado por conta da doença. Esse número é 16% menor que o registrado no dia 1º de novembro. A taxa de ocupação também segue a tendência de queda. 23% dos leitos estão ocupados. De acordo com o governo do estado, os últimos balanços registrados estavam acumulados nas últimas semanas por causa de instabilidades no sistema. Apesar da tendência geral de queda, algumas cidades no interior paulista tiveram aumento de casos. Em Serrana, município com 45 mil habitantes e que realizou a vacinação em massa com Coronavac, os casos da doença triplicaram entre setembro e outubro, chegando a mais de 500. Esse novo pico acontece 6 meses depois da imunização da população, mas as mortes continuam em baixa. Foram registrados 3 mortes por Covid no mês passado. Vivian. Agora, Priscila, feriado, o parque tá lotado aí, né? O pessoal aproveitou para passear com a família? Vou deixar aqui o Thiago mostrar um pouquinho como tá o movimento, As pessoas estão aproveitando bastante. A gente vê, tinha muito trânsito lá fora também para entrar aqui no parque e, como a gente pode ver, tá lotado. Tá bom, obrigada pelas suas informações, Priscila, um ótimo dia para você. E mesmo com as vacinas contra a Covid-19 disponíveis, pelo menos há 10 meses aqui no Brasil, ainda é grande o número de pessoas que não comparecem às unidades de saúde para tomar a primeira ou a segunda dose. E aí, as prefeituras de todo o Brasil usam a criatividade para estimular a vacinação. Em Palmital, no interior de São Paulo, uma ambulância do SUS percorreu as ruas buscando pessoas que não tomaram a primeira dose ou que estavam com a segunda dose atrasada. Os profissionais da área da saúde usaram a sirene e o sistema de som para chamar a atenção de todos. E a ação do carro da vacina deu muito certo. Somente nos 2 primeiros bairros que o veículo passou, 110 pessoas foram imunizadas ou atualizaram a carteira de vacinação. Segundo a Prefeitura de Palmital, a unidade móvel circular, desde o dia 4 de novembro, já vacinou 89% do público-alvo do município, que já recebeu as 2 doses da vacina. E vamos dar uma olhada no tempo agora aqui em São Paulo. Avenida Paulista, imagens da Clima ao Vivo. O sol abriu e predomina ao longo da tarde de hoje. A máxima é de 28 graus Celsius, mínima de 14 graus. E foram enterradas nessa manhã 4 das 6 vítimas fatais do acidente com um ônibus de turismo que tombou perto de São Luís do Paraitinga neste final de semana. O veículo de 2 andares levava 66 pessoas mais um motorista. O ônibus tombou na rodovia Oswaldo Cruz, em um trecho de serra, no sábado. Cerca de 30 passageiros foram socorridos e levados para a Santa Casa de Ubatuba. O Hospital Regional de Taubaté e o Pronto-Socorro de São Luís do Paraitinga foram acionados para dar conta dos passageiros feridos.
De acordo com testemunhas, o ônibus voltava de um trecho que é proibido para a circulação de veículos de grande porte. A Polícia Civil procura os responsáveis por um assalto a uma joalheria em um shopping que fica entre Votorantim e Sorocaba, a cerca de 100 quilômetros aqui da capital. O grupo levou cerca de R$600 mil em joias e relógios. O caso aconteceu na noite do último sábado. Os carros usados pelos assaltantes depois do crime foram encontrados ontem. Essas imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram o corre-corre de frequentadores do shopping, incluindo crianças no momento do assalto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ninguém ficou ferido. O shopping manteve o funcionamento normal ontem e hoje. Atenção, motorista! Já está em andamento uma operação conjunta das polícias rodoviárias estadual e federal, da CET, da Artesp e das concessionárias das rodovias para o retorno dos veículos que deixaram a capital nesse feriado prolongado. Mais de 3 milhões de veículos devem chegar a São Paulo até o fim do dia. Os veículos que passarão pela região metropolitana, mas não virão para a capital, devem evitar passar por dentro da cidade de São Paulo, preferindo o Rodoanel. E a recomendação é evitar os horários de pico, que começa agora por volta do meio-dia e vai até umas 8 horas da noite. E nunca é demais lembrar, atenção na estrada. A gente está vendo aí imagens que foram gravadas na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Cajati. Houve uma batida entre duas carretas no sentido São Paulo da estrada. Ninguém ficou ferido com a gravidade. E uma espécie de bolsa de valores para investir em negócios que funcionem dentro de comunidades. Essa é a ideia do G10 Favelas, grupo que reúne líderes e empreendedores sociais. O objetivo é aproveitar o potencial econômico das periferias para mudar a vida dos próprios moradores. Com apenas 20 anos, Givanildo fundou uma empresa de entregas em locais onde as encomendas não costumam chegar, como as vielas de Paraisópolis. Em menos de um ano, a favela Brasil Express cresceu 800% e agora abriu o capital na Bolsa de Valores da favela. Essa vinda e essa abertura de investimento dentro do Favela Brasil Express em parceria com a DivHub vai gerar mais oportunidade, porque o morador, além de receber na porta da casa dele, ele vai poder também investir em uma empresa que está fazendo com que esse produto chegue na própria casa. Então, o investimento é um valor baixo e podendo ser até uma renda extra para a própria pessoa que está fazendo esse investimento. A ideia da Bolsa de Valores da favela é atrair negócios e investimentos para as comunidades, transformando a exclusão em empreendimentos de impacto social. Um aplicativo de financiamento coletivo faz a ponte entre investidores e empreendimentos. Acho que a força da comunidade pode tanto impulsionar os negócios daqui, que vão, por sua vez, ganhar mais dinheiro compartilhando com a própria comunidade que investiu. Então, você cria um círculo virtuoso de sucesso. Com R$10 é possível adquirir uma participação na empresa e receber um percentual dos lucros. O valor baixo amplia o acesso para quem quer investir e traz mais liberdade para o próprio empreendedor. A gente percebe que tem gente que quer investir e que não sabe qual é o caminho, então nós nos dá esse momento, essa facilidade para o empreendedor, criando um processo de cotas, onde o empreendedor decide qual a cota que ele quer disponibilizar e por que valor. E aí, se tiver interesse, a gente conecta esse investidor a este empreendedor. Para este professor de finanças, esse tipo de iniciativa democratiza o mercado de capitais e tem potencial para alavancar novos negócios no país. E você podendo ampliar essa oferta, esse trânsito entre investidores, potenciais investidores e captadores, você pode ter uma certa revolução capitalista popular aqui no Brasil. E a lei que obriga os síndicos a denunciarem a violência doméstica em condomínios residenciais ou comerciais entrou em vigor hoje no estado de São Paulo. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa em agosto passado. Segundo o texto, os síndicos ou administradores devem informar a Delegacia da Mulher ou ao órgão de segurança pública mais próximo os casos de violência em andamento por telefone ou por aplicativo. Eles devem também, quando possível, identificar a vítima e agressor. E se caso já tiver ocorrido, a comunicação pode ser feita por escrito dentro de 24 horas.
A lei prevê ainda que a administração do local deverá fixar cartazes, placas ou comunicados divulgando as informações sobre a lei em áreas de uso comum do condomínio. E estudantes das escolas técnicas públicas de São Paulo se destacaram nas Olimpíadas Nacional de Ciências, que visa estimular a busca pelo conhecimento no país. Foram quase 300 alunos premiados na edição deste ano. De laboratórios como esse, pode surgir o futuro da pesquisa no Brasil. Das escolas técnicas paulistas, saíram 275 estudantes premiados na última Olimpíada Nacional de Ciências. Nesta edição, feita toda online, cerca de 180 mil estudantes responderam questões de áreas como astronomia, biologia, química, física e história. A ETEC de São Paulo foi a grande vencedora. Sozinha, a unidade conquistou 34 prêmios. Entre os medalhistas estão Débora e o Matheus, premiados com medalha de ouro. Com certeza, estudar para a Olimpíada me ajudou no vestibular, está me ajudando no estudo do vestibular e provavelmente vai ajudar também na minha futura profissão. Sempre importante, ciências são sempre importantes. Foi bastante interessante participar. A Olimpíada ela cobra temas bem abrangentes em várias áreas. Foi interessante, inclusive, a inclusão de história, valoriza a história como a ciência que ela é. O desenvolvimento da ciência está atrelado ao desenvolvimento não só econômico, mas como político das sociedades. Outra escola que também ficou entre as melhores é a ETEC de Fernandópolis, cidade a 550 quilômetros de São Paulo. O Augusto garantiu o ouro. As ciências, elas ajudam bastante, principalmente nos momentos de necessidade da humanidade, né? Ela sempre vem com busca de soluções para os nossos problemas. Eu acho que isso pode auxiliar bastante e que o país deveria investir, sim, no conhecimento científico. Eu falo para eles, vocês têm que ser curiosos, porque é assim que vocês vão conseguir melhorar a vida, melhorar o mundo, melhorar tudo. E vamos de futebol? Tem time paulista que subiu na tabela e outros tomaram goleada na rodada do Brasileirão neste fim de semana. Os detalhes com o nosso comentarista Luiz Ademar. Boa tarde, Vivian. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com alegrias e tristezas para os clubes paulistas. Vamos começar com as tristezas? Todas no domingo. Palmeiras, que era o vice-líder do campeonato, foi ao Maracanã e perdeu do Fluminense por 2-1. O grande problema é que o Palmeiras jogou muita bola no primeiro tempo, fez um golaço com o Dudu e estava bem na partida. Veio o segundo tempo, tomou 2 gols do Iago Felipe e aí, não só perdeu a partida, perdeu a vice-liderança, caiu para a 3ª colocação, ficou a 10 pontos do líder Atlético Mineiro e pior, hein? Agora com um jogo a mais, muito difícil para ser campeão. E o São Paulo tomou de 4-0 no Morumbi do Flamengo. 30 segundos, o Gabigol fez 1-0. 3 minutos, o Bruno Henrique fez 2-0. 9 minutos, o Caleri foi expulso. Aí o São Paulo tomou mais 2 gols do Michel e olha, agora o 15º colocado, só 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Preocupante. E o Flamengo é o vice-líder. No sábado de alegrias, o Corinthians venceu por 3-2 o Cuiabá, fez um gol no primeiro tempo com o Juliano e o PP empatou. Depois Renato Augusto e Roger Guedes fizeram os outros gols, Paulão descontou e o Corinthians foi à 5ª colocação, subiu uma posição. O Bragantino fez 3-0 no Fortaleza, gols do Ítalo, do Elinho e do Arthur, cobrando o pênalti, e foi na 4ª colocação. E o Santos empatou em Goiânia com o Atlético por 0-0, e aí ficou um ponto acima da zona do rebaixamento, mais tranquilo. E a gente fica por aqui, você fica agora com o Repórter Brasil Tarde. Até amanhã. Tchau.